na própria jornada de trabalho, o espaço para essa formação, fica muito difícil que ele vá atrás dessa especialização por conta própria. Eu queria saber como é que estão os mecanismos para propiciar, não só sobre essa questão específica, mas, por exemplo, a questão do preconceito, a questão da mulher, a questão da violência. Como é que está isso na rede? Está se permitindo ao professor ter essa abertura para se educar? Essa abertura está tendo. O que a gente às vezes acaba achando é que um número muito significante de professores não tem, às vezes, uma especialização, como você falou, na questão do negro, né? À medida que a gente vai colocando o próprio assunto, o tema, ele aflora, a gente vai percebendo que existem muitos professores que têm essa formação e que acabam contribuindo com os outros. Então, o que a gente tem observado? A cada momento, a cada projeto que, por exemplo, chega na Secretaria de Educação, a gente observa que lá existe uma chama, né? Existe uma vontade, um desejo de ser trabalhado esse conteúdo. Isso está sendo cada vez mais incentivado pela própria diretoria de ensino e para os próprios professores, coordenadores do núcleo pedagógico. Temos algo a melhorar? Temos. Temos que dar uma formação com uma carga horária maior, como você disse, né? Devido ao seu trabalho, uma jornada grande, ele precisa de uma especialização vindo da secretaria? Sim, precisa, né? A gente acredita que isso vai estar acontecendo, sim, afinal de contas são tantos anos de história, né? Que nós não vamos conseguir isso da noite para o dia, mas ele está caminhando de uma forma muito positiva. Pois é, porque eu, por exemplo, eu sempre que posso ressalto uma experiência que o próprio Instituto do Negro Padre Batista realizou há um ano atrás, quando pegou uma pequena verba dentro do que é o orçamento da cidade de São Paulo e da própria Secretaria da Educação e foi para dentro das subprefeituras fazer essa discussão com os funcionários. Quer dizer, a possibilidade desse funcionário, desse servidor, né, primeiro se sentir negro, né, porque muitas vezes ele faz o possível para dizer, olha, não sou tão assim. Né? Então, primeiro para ele se sentir negro e entender a responsabilidade que ele tem de compreender, né, a sua condição de servidor, né, e de entender essa questão da igualdade, da democracia. Então, por exemplo, essa iniciativa do Instituto foi brilhante e o resultado foi positivo. Né? Agora, se não faz isso com a carga muito maior na rede, fica muito difícil implementar com qualidade um projeto como esse, né, porque ele visa não só o prêmio, né, mas ele vai colocar na cabeça do estudante essa necessidade, essa importância. Então, eu queria assim, que você falasse como que foi, como é que está sendo para o Instituto, né, essa parceria com a máquina, com as entidades, as escolas. Né? Tem sido fácil? Você toca num tema altamente pertinente e que é de fato sensível. O professor, ele tem muitas demandas, evidentemente, e além disso é fato que existe uma certa negação da nossa identidade. Nesse sentido, é verdade que existe. Quem também tem levado o concurso muito a sério é a Fundação Casa. E ele tem ele mexe, como a gente já disse, ele mexe mesmo com todo um olhar, né, que a Edna também aponta, da nossa própria história, é trazer isso para dentro. Como tem sido? Tem sido desafiador. A gente tem aí um número de escolas que às vezes se inscreve, que desejariam, mas que às vezes não conseguem efetivar, porque é necessário ter um professor orientador. Isso é importante também a gente ressaltar. A escola, ela faz a sua inscrição e um professor que assume trabalhar o concurso no ensino médio. É importante deixar claro que em São Paulo foi cogitado que esse ano a gente vai abrir para o fundamental, mas até aqui nós temos tido só oportunidade no ensino médio, ok? Então vamos ver se esse ano de fato se abre. E a premiação? A premiação ela é para o aluno, ela é para a escola? Para o primeiro colocado, a escola também é premiada. Ela recebe um laboratório com 10 computadores. O professor também é premiado, o professor orientador do primeiro colocado e a escola são premiados.
O segundo e o terceiro colocado é só o estudante e o professor que são premiados, ok? Então, normalmente é computador, são equipamentos eletrônicos que eles acabam oferecendo. Você tem outras iniciativas como essa, Edna, na rede pública? Como concurso, não. Nós temos que realmente brindar o Instituto que tem essa iniciativa e que a Secretaria está à disposição. Porém, eu vejo, neste ano, como eu já falei, no planejamento anual da rede estadual, além do conteúdo que cada professor deveria estar trabalhando nas suas áreas, na reunião de planejamento, ele também teve a oportunidade de trabalhar os temas transversais, que na realidade são vários temas que perpassam por todas as áreas, como a questão do meio ambiente, da saúde, e a questão étnico-racial, ela faz parte desse tema. E existe uma proposta até mesmo da Secretaria, nessa nova reorganização, de estruturar toda essa questão. Então, nós acreditamos que para o segundo semestre, isso vai chegar para o professor de uma forma mais efetiva, que realmente possa auxiliar na sala de aula. Porque o que o professor quer? Ele quer subsídios, conteúdos, formação, para que ele possa aplicar isso em sala de aula. Independente do ensino médio ou fundamental, mas ele quer poder ter a prática. Então, para isso, realmente é um dos papéis que a gente está trabalhando e buscando para o professor. Tá. É muito importante porque, eu insisto, é um duplo trabalho, na verdade, a Secretaria, o Estado tem que preparar os seus professores para, inclusive quando a gente fala dos temas transversais, a questão de direitos humanos, a questão da violência, da discriminação, do preconceito. Primeiro que ele tem um laboratório fantástico, que já é onde ele vive. A própria sala de aula já é um laboratório fantástico. Ver a situação das meninas, dos meninos envolvidos com violência em casa, com violência na rua, com narcotráfico, com dificuldade de emprego. Quer dizer, se você não tem um cuidado, você acaba indo para a vala comum. Então, eu acho que o cuidado com a cabeça dos professores tem que ser o primeiro passo, E eu queria ouvi-la sobre isso. Como é que está isso hoje? Como é que está a cabeça dos nossos professores para tratar desses temas? Por exemplo, aqui na Câmara Municipal, eu tenho discutido muito com os catadores. E aí nós estamos tratando de dois temas transversais. Nós estamos tratando da questão do meio ambiente, pelo trabalho que eles fazem na rua, mas principalmente também de direitos humanos. Exato. Nós estamos tratando uma questão que agora começa a resolver na questão de gênero. Há 20 anos atrás, quem era o catador? Era o pé inchado. Tinha um cachorrinho, uma garrafa de cachaça e o carrinho. Hoje você vai ver a mãe com 2, 3 filhos em cima do carrinho. Então, olha, num só debate, quantos temas você vai buscar, e que faz parte dessa educação. Como é que vocês estão vendo isso, gente? Está avançando isso? Porque se não avançar, aí é difícil a gente falar de Falando. Olha, A Ana agora há pouco falava para mim que ela não vai morrer de fígado porque ela fala. E eu perguntava agora, eu vi ela meio aflita. Não, é que é um tema assim, é algo que quando o Ítalo estava comentando, vem uma gama variada de movimentos que estão sendo feitos. Portanto, nós sentimos que, de fato, está tendo sim mais abertura. O educador, o professor, ele está começando também a ser convocado para alguma coisa mais do que só passar conteúdo. Eu acho que todos esses movimentos, por exemplo, a questão da lei, você colocar na ordem do dia, um olhar para como é que nós nos construímos culturalmente e historicamente, isso é muito interessante. Então, o papel do negro. Eu sinto que, quando você coloca isso, eu sinto que o professor, ele está bastante mais aberto. E aí também fácil, quando você fala, claro, você pensa o catador, ele está ali num primeiro momento porque parece que ele precisa de uma renda. Mas é mais do que só uma renda, é toda uma construção que tem. E também, dentro de um outro trabalho que eu acompanho, a gente tem um olhar muito específico que é exatamente dos valores humanos no espaço da educação e o quanto isso tem mexido e tem sido
bastante revelador para o próprio professor, para o próprio educador. Porque quase sempre a gente acaba olhando as coisas de um ponto de vista talvez mais pragmático, consideramos, mas nós estamos esgotando. Então, como que eu vejo? Eu vejo que a gente está entrando num momento em que a gente está deixando muita coisa que a gente acreditou, ou que a gente investiu muito, para entrarmos mais numa atmosfera talvez mais humana, de fato. Eu tenho um olhar assim, meu olhar desse momento é muito positivo, ele é de muita esperança. Eu sinto que o ser humano, ele está soltando um pouco mais. Então, quando eu digo não vou morrer de fígado mesmo, não, pode ficar tranquilo. Mas, não, eu falo isso, Edna, não sei se você quer entrar na... Eu acho que o professor hoje, ele já tem a consciência de que não é apenas 20 de novembro, o momento para ele trabalhar com o negro. Então, ele já percebe que, seja na área de história, na área de arte, português, ou seja, em todas as outras áreas, ele consegue falar. E não exatamente no seu cotidiano, no seu dia a dia, em termos de sala de aula, mas não só pensando em 20 de novembro. Então, ele está buscando, ele está questionando, ele está procurando, ele está pedindo uma capacitação, uma ajuda? Sim, ele está. E eu acredito que está tendo uma certa... o dar as mãos, né? A necessidade dele com, vamos dizer assim, a necessidade que a secretaria deve ter. Eu até falo isso, gente, porque em janeiro, agora eu não viajei, fiquei em São Paulo, quando estourou no dia 3 de janeiro, a revolta da Cracolândia. Sim. Eu fui para lá, sou da Comissão de Direitos Humanos, e fiquei impressionado, no primeiro momento, com a postura da grande imprensa. Né? O que se pensava, qual era a mensagem que procurava transmitir. Mas depois, ouvindo as pessoas que não são da grande imprensa, que não vão aparecer na televisão, começou a aparecer a questão da questão da vida. A pergunta, bom, mas espera aí, ali é um caso de saúde pública ou de polícia? É um caso de ação social ou um caso de proteger os donos dos bares ou das lojas que estão ali? Isso que ela fala é importante, isso que a Ana fala é importante, porque mesmo que a carga de informação que veio tenha sido no sentido de dizer é isso mesmo, tem que ser ação de polícia, tem que banir com esse povo de lá, ninguém... Né? A população teve uma reação diferente. Contrário do que antes poderia ser aquele senso comum, é isso mesmo? Não, muita gente se questionava. Né? Mas será que foi dada oportunidade para esse jovem, para essa mulher, para esse cidadão que está ali? A autoestima desse Por que ele foi para lá? Né? E ele vai desaparecer só por conta dessa ação da polícia? Ele não vai aparecer em outro canto? Né? Então, esse tipo de provocação que a população começa a se fazer, e que na sala de aula isso deve virar um vulcão, deve todo mundo... Né? Então, por isso que eu pergunto um pouco isso desse preparo, porque já foi o tempo que a sala de aula sozinha cuidava da educação. Ítalo, esse é um assunto que eu acho que a gente pode, de fato, navegar nele, porque de verdade, a sala de aula, acho que a gente tem, felizmente aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Paulo Freire, que dá uma contribuição significativa para a gente também ter um olhar sobre a educação. Que tipo de educação que nós estamos implantando ou deseducando, quase que vamos considerar. Então, quando a gente olha os reflexos, o que nós estamos vendo hoje são reflexos de uma postura, de um modelo que nós adotamos, como que se o ser humano funcionasse a partir de um modelo. E o ser humano é muito mais do que isso. Então, quando você fala da vida, a vida, ela tem em si uma sabedoria que é intrínseca. E é isso que eu penso que a educação, ela deve agora dar mais atenção para isso. E acabar, porque eu estou lendo um livro cujo autor diz isso, ele é Peter Senge, o livro se chama Presença, e ele diz, não é mais tempo da gente pensar a educação como na era industrial em que você formatava as pessoas. O século XXI exige da gente que o ser humano use as suas capacidades, as suas habilidades. E o concurso, por que eu coordeno um concurso dessa natureza? Porque também tem uma questão de princípio de vida minha. E para mim ele vem tocar
tema, quando ele tem um novo olhar sobre a questão do negro. Maravilha. Gente, nós estamos falando aqui na nossa sala de visita sobre a 4ª edição do concurso de redação Camélias da Liberdade. É um convênio que